Diego Ribas a caminho do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que eu consegui apurar dessa história, falo também a respeito do Corinthians, já tem reforço aprovado nos exames médicos, informação importante no Flamengo, situação bem delicada para Paulo Souza. Já o Cruzeiro tem bombado no programa de sócios torcedores, informações sobre a rodada quente da Libertadores da América com o Navarro desencantando, o Atlético Mineiro quebrando tabus na Colômbia e muitas outras novidades do mercado que incluem, por exemplo, o Santos mais perto de uma Vila Belmiro completamente reformada. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, formado em 2002, mas desde 2000 no mercado esportivo. Trabalhei no Diário de São Paulo, na ESPN, na Bandeirantes, entre vários outros lugares, e agora minha missão é te deixar super bem informado sobre as coisas do futebol por aqui. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. E para essa quinta-feira a Betano preparou várias super odds. O que são essas super odds? São cotações ainda melhores, são promoções criadas para que você possa se dar bem. Por exemplo, na partida do Fortaleza contra o Colo-Colo, jogo da Libertadores da América, se em algum momento o placar tiver empatado em 1-1 e você fizer essa aposta, vai faturar R$ 3,80 para cada real apostado. Também tem jogo do São Paulo contra o Ayacucho, jogo da Sul-Americana, e a vitória do São Paulo paga R$ 1,53. Outra alternativa para esse jogo é você apostar no total de gols, imaginando que vai ter mais de 2,5, ou seja, que a partida vai ter pelo menos 3 gols, levando em consideração a fragilidade do adversário, pode ser uma boa aposta, R$ 1,95 para cada real apostado. Não fique fora dessa, pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Betano e aproveita essas oportunidades. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, primeiro fazendo um apanhado sobre o desempenho dos brasileiros na noite dessa quarta-feira. 4 times entraram em campo pela Libertadores, 3 vitórias do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Red Bull Bragantino, a única derrota do América Mineiro, que jogou em casa e perdeu por 2-0 para o Independiente Del Valle. Já na Sul-Americana foram 2 brasileiros em ação, a vitória do Fluminense 3-0 contra o Oriente Petroleiro, além do empate do Internacional por 2-2 com 9 de outubro, péssimo adversário do Inter. O Inter chegou a abrir 2-0, levou os 2 gols de empate, muita pressão pela demissão do Cacique Medina, treinador colorado. Para fechar o giro de notícias, uma informação de mercado. Queria contar que Pará, ex-lateral direito do Santos, que quase foi parar no Cruzeiro no início da temporada, é o mais novo reforço do Brusque, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Você gostaria do Pará no seu time do coração? Quero falar agora sobre o Santos e aquela possibilidade de uma grande reforma na Vila Belmiro, parece cada vez mais próxima. Nessa quinta-feira vai rolar uma reunião das mais importantes e possivelmente definitiva. Desde a semana passada, Santos e W Torre avançaram nesse projeto da Retrofit, de uma transformação integral da Vila Belmiro. E de acordo com o presidente Andrés Rueda, que na última segunda-feira participou de uma reunião do Conselho Deliberativo do Peixe, tudo está bem encaminhado. A frase do Rueda foi a seguinte, abre aspas: tivemos uma reunião semana passada em que alinhamos alguns pontos. O que posso salientar é que a coisa está bem positiva. Mudou a figura de pessimismo e de dificuldade de encontrar um investidor para fazer a obra, fecha aspas. Se tudo correr bem entre Santos e a W Torre, esse projeto vai ser submetido à aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios. É natural que passe. O período de obras para a Vila Belmiro se transformar é de 24 meses. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que não entrou em campo nesse meio de semana, mas tem motivos para comemorar. É que a Raposa está bombando no seu programa de sócios torcedores, até atendendo a um pedido do Ronaldo Fenômeno, o novo dono do clube. Eram, no fim do ano passado, só 10 mil sócios torcedores. E o Cruzeiro fechou a quarta-feira com mais de 44 mil sócios torcedores. Foram 980 sócios torcedores novos num período de 24 horas.
A estimativa é de que o Cruzeiro possa bater até a próxima semana os 50 mil sócios torcedores, número pedido pelo Ronaldo Fenômeno. Essa grana é super importante para ajudar no pagamento dos salários. Cruzeiro que pretende aumentar sua folha de olho na Série B. Hoje a folha salarial da Raposa é de 2.400.000 reais por mês. Novidade importante para quem acompanha o Campeonato Brasileiro e lamentava a ausência dos jogos do Atlético Paranaense na TV fechada e no pay-per-view. O Atlético é o único clube da Série A que não tem um acordo com a Globo em TV fechada e no Premiere, pois saiba que a Globo decidiu se fazer valer da lei do mandante para exibir os jogos do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Isso significa que todo jogo do Furacão, como visitante, terá transmissão ou do Sport TV, ou do Premiere, ou até dos dois. Isso já começa a valer no final de semana. O Atlético estreia contra o São Paulo no Morumbi. A lei do mandante é aquela lei que permite a emissora de TV que tem acordo com o time da casa exibir o jogo. A Globo tem acordo com o São Paulo e dessa maneira você vai poder assistir a partida do Atlético Paranaense contra o Tricolor ou no Sport TV ou no pay-per-view. Vale a lembrança de que os 9 clubes que tinham acordo com a TNT Sports, desses 9, 8 fecharam com a Globo em TV fechada e também no Premiere. A única exceção é o Atlético Paranaense. Bora te atualizar sobre o feito do Atlético Mineiro, que venceu na noite dessa quarta-feira o Tolima por 2-0 na Colômbia. Nunca na história da Libertadores da América um clube brasileiro havia ido à casa do Tolima e marcado gols, muito menos vencido. O Atlético quebrou logo de cara esses dois tabus. Vitória conquistada com gol do Nacho no primeiro tempo e com gol do Tietê na etapa final. Tietê que vive seus últimos dias com a camisa do Galo. O Atlético foi bastante pressionado. O Everson chegou a fazer uma defesaça quando o Atlético vencia por 1-0. De mão trocada ele foi buscar uma bola no ângulo. O Tolima criou oportunidades, se incomodou, teve chances, mas o Atlético fez valer toda a sua capacidade, sua experiência e também o respaldo de um time que tem vencido tudo para sair com um resultado extremamente importante. O Tolima pode ser o fiel da balança, talvez o principal concorrente do Atlético na briga pela liderança. Também em outro jogo dessa chave, o Independente Del Valle fez 2-0 no América em Minas Gerais. Então a curiosidade é que nesse momento o Atlético Mineiro e o Independente Del Valle lideram a chave com o mesmo placar de 2 gols a favor de saldo, tendo jogado ambos como visitantes. Quero falar agora sobre o Palmeiras e Navarro desencantou. Vitória alviverde por 4-0 na Venezuela contra o pobre Deportivo Táchira. O Palmeiras abriu o placar com gols de Dudu e Rafael Veiga, uns dos poucos titulares. O Abel Ferreira poupou 7 jogadores e escalou entre os titulares o Dudu e o Rafael Veiga. Nem o Abel Ferreira esteve em campo, o Abel estava suspenso, cumprindo uma suspensão da Recopa. Pois bem, mesmo com tantas ausências, o Palmeiras foi sempre muito superior ao Deportivo Táchira, abriu 2-0 no primeiro tempo e na etapa final com 2 gols do Rafael Navarro, o Palmeiras saiu da Venezuela com 3 pontos. Queria chamar a atenção sobre os números do Navarro. Até então eram 12 partidas com a camisa do Verdão, nenhum gol marcado, 583 minutos de jejum, passando em branco. Pois ele marcou o primeiro, inclusive na comemoração fez aquela menção de estar se livrando dos maus agouros, aquela coisa toda, e pouco depois ainda marcou mais um gol. Será que dá para a partir de agora apostar no Navarro como solução para o ataque do Palmeiras? Eu sigo sem acreditar, mas contei para vocês nessa quarta-feira que as negociações com o João Pedro, atacante brasileiro do Al-Ahly, estão desfeitas. Conversei com o Flávio Viana, que é o representante do João Pedro, e o Flávio assegurou que não houve acordo em relação aos salários. O João Pedro tem uma pedida muito alta, tem um padrão financeiro bastante bom nos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras entendeu a pedida dele como muito alta e não haverá acordo. Dessa maneira, é improvável que o Verdão consiga contratar um novo centroavante até o fim da janela de inscrições, que se encerra na próxima terça-feira. Bora te atualizar agora sobre o Flamengo e Paulo Souza, muito ameaçado de demissão. Nem a vitória por 2-0 na última terça-feira no Peru contra o Alianza Lima diminuiu o clima ruim para o treinador português. E a chance dele cair passa muito pelo péssimo relacionamento com os jogadores do elenco. Os dirigentes do Flamengo perceberam que na comemoração dos 2 gols, poucos foram os atletas titulares que foram até o banco de reservas para cumprimentar o Paulo Souza. E qualquer coisa virou motivo de irritação dos jogadores em relação ao treinador. A braçadeira de capitão, a forma como ele dá treinos, até as preleções. Os jogadores também entendem que toda vez que
pode evitar críticas públicas, o Paulo Sousa faz o contrário e acaba por expor os atletas diante do torcedor. Diante de toda essa circunstância, não está descartada a possibilidade de o Paulo Sousa ser demitido nos próximos dias. O grande problema é que o Marcos Braz, que precisaria tomar essa decisão, também está bastante pressionado. Contei para vocês no vídeo dessa quarta-feira que o vice-presidente de futebol rubro-negro foi cornetado por dirigentes do Flamengo e também pelos jogadores por conta da marcação de uma reunião para essa quinta-feira com alguns dos principais líderes de torcida organizada. E não é ele quem vai participar da reunião, são alguns atletas líderes do elenco com esses torcedores organizados. Clima muito pesado pelos lados da Gávea. Bora falar agora sobre reforço no Corinthians. Rafael Ramos, lateral direito de 27 anos de idade, português do Santa Clara, já está em território brasileiro. Ele desembarcou nessa quarta-feira, passou por exames médicos e está assinando o contrato. Vínculo que terá 2 anos de duração, prorrogável por mais um, caso as duas partes tenham interesse. Vai ganhar R$200 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas, salário considerável compatível para alguém que vai ser reserva do Fagner. Já o João Pedro vai ficar somente até a metade do ano, quando se encerra o contrato, e depois o Corinthians vai liberá-lo. O João Pedro, que deixou uma péssima impressão na estreia do Timão na Libertadores, derrota por 2-0 para o Always Red na última terça-feira. Legal contar para vocês que a contratação do Rafael Ramos vai ter um pequeno custo. Isso porque ele tinha vínculo com o Santa Clara de Portugal até a metade do ano. O time português quis ficar com um percentual de uma venda futura e uma compensação financeira que é pequena, mas que vai existir. É o segundo reforço alvinegro para 2022 que precisou de compensação financeira. O primeiro havia sido o goleiro Ivan, da Ponte Preta. Só mais uma informação sobre o Corinthians. O Bahia tentou levar o volante Rony, revelado nas categorias de base, nem tem sido muito utilizado pelo Vitor Pereira. Mas o Corinthians entendeu que o melhor para o Rony agora é permanecer no clube, até porque o Vitor Pereira tem exigido uma série de renovações, ele quer rejuvenescer seu elenco e o Rony vai ter oportunidades nos próximos jogos. Bora fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de Diego Ribas, meio atacante do Flamengo, pintar no São Paulo. Cheguei a comentar para vocês na virada do ano que o Rogério apresentou uma lista de reforços para os dirigentes do São Paulo e nessa lista constavam alguns atletas do rubro-negro, entre eles o Diego Ribas, o Ilharão e o Diego Alves. Em relação ao Diego Ribas, o meio atacante teve uma proposta para prorrogar o contrato com o Flamengo e mesmo com uma redução salarial ele acabou optando por permanecer por lá. Mas clima anda péssimo para o Diego Ribas. Perseguido por alguns torcedores, em baixa com o Paulo Sousa, já sem render tanto e jogando muito menos do que em outras temporadas, ele teria no São Paulo com o Rogério Ceni um porto seguro. Rogério e Diego trabalharam bem nos tempos de Flamengo. A informação sobre um suposto interesse do São Paulo no Diego nesse momento foi divulgado pelo pessoal da Fla Web, que é uma página que cobre o Flamengo no dia a dia. Os dirigentes do São Paulo não confirmam o interesse. Alegam que nesse momento a prioridade é contratar um atacante de velocidade pelo lado do campo e pagar as dívidas com o elenco. São cerca de R$10 milhões pendentes desde a era Leco. O Leco pagou metade dos salários e deixou a outra metade para o seu sucessor, no caso Júlio Casares. A contratação do Diego Ribas só aconteceria se o Diego de fato rescindisse seu contrato com o Flamengo e, disponível no mercado, aceitasse uma redução bastante grande dos seus vencimentos para jogar no tricolor. Diego ganha na casa dos R$500 mil por mês no Flamengo. E embora a falta de meias dessa característica no elenco do São Paulo seja algo latente, o São Paulo nesse momento não se vê em condição de fazer investimentos relativamente altos, muito menos altos, né? O Diego nem daria para considerar um investimento muito grande, mas haveria necessidade primeiro dele rescindir o contrato, ficar livre no mercado e depois aceitar uma redução salarial para poder virar reforço do tricolor. Antes de encerrar, queria perguntar para você, Diego Ribas caberia no São Paulo, sim ou não? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Para fechar, só mais uma coisa importante sobre o São Paulo, que estreia na noite dessa quinta-feira na Sul-Americana contra o Ayacucho do Peru. A partida estava marcada inicialmente para Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar, ou seja, altitude bastante pesada. Mas, como as equipes de transmissão de TV não conseguiram chegar até Cusco, houve uma mudança no local da partida. O jogo vai ser disputado na capital Lima, a nível do mar. Ótima notícia para o São Paulo.
Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola mais à noite. Beleza? Abraço, tchau!